Capítulo 4. Dos trabalhos do plenário. Artigo 43. Os trabalhos do plenário do Conselho Regional de Nutricionistas serão realizados em sessões plenárias ordinárias e extraordinárias. Artigo 44. As sessões plenárias ordinárias serão convocadas pelo presidente, ou por maioria dos membros do plenário, com antecedência mínima de 10 dias, sendo sua pauta, previamente distribuída junto com a convocação, aprovada. Artigo 45. As sessões plenárias extraordinárias serão realizadas, sempre que necessário, e desde que haja disponibilidade financeira, mediante convocação pelo presidente, ou pela maioria dos membros do plenário, devendo os conselheiros ser notificados da data de realização das mesmas, e da pauta dos trabalhos com antecedência mínima de 48 horas. Artigo 46. As sessões plenárias somente serão realizadas com a presença de, no mínimo, maioria simples de seus membros, registradas em livro próprio, com nome por extenso e assinatura de cada conselheiro. Parágrafo único. Não havendo quorum, o presidente, depois de declarar esta situação, fará lavrar termo próprio no livro de registro das atas do plenário, designando o dia e hora da nova sessão. Artigo 47. Nas sessões plenárias são observados: inciso 1º. O expediente, que compreenderá a leitura, discussão e votação da ata da sessão plenária anterior. B. Comunicações de assuntos diversos. Inciso 100. Uso da palavra pelos conselheiros, quando a intervenção tenha pertinência com os assuntos comunicados. Inciso 2º. A ordem do dia, que será constituída dos assuntos, que impliquem em deliberação do plenário. Artigo 48. Esgotado o expediente, terá início a ordem do dia, tendo prioridade as matérias transferidas da sessão plenária anterior. Artigo 49. O presidente concederá a palavra aos conselheiros para manifestação e apresentação de relato, na ordem em que os assuntos figurarem na pauta. Parágrafo único. O presidente, em razão da importância e urgência da matéria, poderá submeter ao plenário proposta, própria ou de outrem, no sentido de alterar a ordem, a que se refere este artigo. Artigo 50. Aberta a discussão de qualquer assunto, o presidente concederá o período de 15 minutos, prorrogável por igual período, para o relator fazer a exposição da matéria. Artigo 51. Após a leitura do relatório, e parecer ou voto, podem os conselheiros solicitar ou prestar esclarecimentos, apresentar emendas, a partes ou substitutivos, não podendo cada intervenção exceder o tempo de 10 minutos. Artigo 52. Terminada a discussão, o presidente submeterá a matéria à votação do plenário. Parágrafo 1º. O conselheiro que se considerar impedido de votar, deverá fazer justificativa fundamentada do seu impedimento, sendo isto consignado em ata. Parágrafo 2º. Aos conselheiros apartamentos a votar, não cabe abstenção de voto em matéria de natureza ético-disciplinar. Parágrafo 3º. O conselheiro considerado impedido de relatar, ou votar matéria será substituído, nas mesmas funções, por outro indicado pelo presidente. Artigo 53. A matéria aprovada ou rejeitada em plenário, não poderá ser submetida a nova votação, salvo em apreciação de recurso cabível, ou em pedido de reconsideração ou revisão fundamentada em fato novo. Artigo 54. Podem fazer uso da palavra em plenário. Inciso 1º. Conselheiros efetivos. Inciso 2º. Conselheiros suplentes. Inciso 3º. Responsáveis por órgãos técnicos ou administrativos do Conselho Regional de Nutricionistas, quando chamados a se manifestarem. Inciso 4º.
Terceiros, quando solicitados pelo plenário ou pelo presidente a prestarem esclarecimentos. Parágrafo único. Somente os conselheiros efetivos e os conselheiros suplentes, estes quando no exercício do cargo efetivo, têm direito a voto. Artigo 55. Cabe ao presidente manter a ordem dos trabalhos, e somente proferir o voto de qualidade nos casos de empate na votação, respeitado o disposto no parágrafo 3º do artigo 56. Artigo 56. A votação será sempre nominal, e se processará na seguinte ordem. Inciso 1º. Dos substitutivos isolados, os quais, se aprovados, modificarão o parecer constante do relatório. Inciso 2º. Das emendas isoladas que, quando aprovadas, também modificarão o parecer constante do relatório. Inciso 3º. Do voto ou parecer do relator. Parágrafo 1º. A votação será feita de forma global, ou por itens. Parágrafo 2º. Será considerada aprovada a proposição que obtiver a maioria dos votos dos conselheiros habilitados. Parágrafo 3º. Havendo empate na votação, o presidente suspenderá a sessão por 10 minutos, após o que submeterá a matéria à segunda votação. Persistindo o empate, o presidente proferirá voto de qualidade. Parágrafo 4º. Os conselheiros efetivos e os conselheiros suplentes, estes quando no exercício do cargo efetivo, poderão solicitar o encaminhamento da votação, tendo para isso prazo de 10 minutos. Artigo 57. Aos conselheiros efetivos e aos conselheiros suplentes, estes quando no exercício do cargo efetivo, assiste o direito de pedir vista da matéria em plenário, por ocasião de sua apresentação, e antes de concluída a votação, devendo neste caso devolver o respectivo processo no prazo de 15 dias. Parágrafo único. Quando houver mais de um pedido de vista sobre a mesma matéria, observar-se-á o seguinte. O prazo de vista será de até 10 dias para cada conselheiro. B. Os prazos serão sucessivos. Inciso 100. O plenário designará o prazo da vista, a ordem de distribuição do processo, a data e local de restituição. Artigo 58. As atas das sessões plenárias serão lavradas em livro próprio, podendo ser manuscritas ou impressas, admitindo-se, neste caso, que se faça a colagem das folhas impressas no livro próprio. Parágrafo 1º. O livro de atas deverá conter termo de abertura e folhas numeradas e rubricadas pelo conselheiro secretário. Parágrafo 2º. As atas impressas devem ter as folhas numeradas e rubricadas na margem esquerda junto ao primeiro e o último parágrafo, pelo conselheiro secretário, e finalmente encadernadas ao final de cada exercício. Parágrafo 3º. O acesso aos arquivos eletrônicos de atas será restrito ao conselheiro secretário e ao presidente do CRN. Parágrafo 4º. As atas aprovadas serão assinadas primeiramente pelo conselheiro secretário e pelo presidente, e, em seguida, pelos demais conselheiros e pelas demais pessoas que participaram da sessão plenária. Parágrafo 5º. Ao final do exercício, as atas digitadas devem ser encaminhadas para arquivamento e o arquivo eletrônico transformado em arquivo de segurança. Artigo 59. As retificações de atas poderão ser determinadas pelo presidente ou solicitadas por qualquer conselheiro, em caso de erro de registro de dados e de outros erros materiais, e serão feitas desde que não impliquem alteração do teor das deliberações. Artigo 60. As retificações de atas, que impliquem ou possam implicar em alteração do teor das deliberações somente, poderão ser processadas e aprovadas pelo plenário, sendo vedada a alteração de matéria vencida.